Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você que entrou nesse vídeo, não pule esse vídeo. Iremos neste dia ler a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Isaías, do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que traz uma mensagem poderosa de Deus para o povo de Israel, não só para eles, mas também para nós nos dias de hoje. Aleluias, glória a Deus. Hoje iremos ler do capítulo 51 ao capítulo 58. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração neste dia. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor, amém? Se inscreva no canal, deixe seu like, para que o canal venha crescer e a palavra venha chegar a vários corações através da internet, amém? Vamos orar, como sempre, vamos falar com Deus e entregar esse momento nas mãos do Senhor, porque é Ele que age nos nossos momentos de leitura de oração, é Ele que nos dá entendimento, que nos dá discernimento da palavra. Então vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia estarmos aqui para a leitura desta palavra maravilhosa, ó Pai. Que o dia de hoje não seja diferente dos outros dias, que nós venhamos continuar a receber, ó Pai, sabedoria do alto, que o Teu Espírito Santo, neste momento de leitura da Tua palavra, esteja do nosso lado, esteja testificando a verdade desta palavra que será lida em nossos corações, ó Pai, e que esta palavra venha falar conosco, venha nos mudar, venha nos transformar e venha nos edificar e nutrir a nossa fé em nome de Jesus. Vamos lá. Palavras de consolo para Jerusalém. Capítulo 51. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute o meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Escutem vocês que sabem o que é direito, quem tem a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar, tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas. No meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade,
Eles não morrerão nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com a minha mão eu os protejo. Eu, que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. O sofrimento de Jerusalém vai terminar. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, e a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens que, presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora escute o que diz o seu Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram, como se você fosse o pó da rua. Deus salvará Jerusalém. Capítulo 52. Acorde, ó Jerusalém, acorde já e renove as suas forças. Cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes, levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês forem levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada por vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro o meu povo foi para o Egito a fim de morar lá, e eles foram porque quiseram. Mais tarde a Assíria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa, levou o meu povo como escravo sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícia de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus quem nos salvou. Meu povo, saia da Babilônia, saiam todos e não toquem em nada que seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Olha aí, irmãos, quem que é esse? Quem que é esse, irmãos? É Jesus, que morreu na cruz, e a Bíblia fala que ele nem parecia um ser humano, por tanto que ele apanhou, por tanta humilhação que recebeu por mim e por você. Aleluias.
Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Olha isso, irmãos, que revelação tremenda. Aleluias. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Olha, irmãos, era por minha e por sua causa. Aleluias! Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados e estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aleluias, irmãos. É Jesus que nos sara. É Jesus que sara as nossas feridas mais profundas, meu irmão. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Olha que revelação tremenda, irmãos. Isso aqui 700 anos antes de Cristo. Olha o que Isaías estava trazendo ao povo. Olha o que Isaías, a mensagem, a revelação de Deus que estava chegando até Isaías. Isaías estava falando, olha, eu vou enviar um Salvador. Deus estava falando através de Isaías, eu vou enviar um Salvador para pagar pelos seus pecados, para morrer no lugar de vocês, para que vocês sejam dignos um dia de entrar no céu. E é por Jesus, irmãos, que nós entramos no céu. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Aleluias. O amor de Deus por Jerusalém. Capítulo 54. Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz, a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem, não lembrará mais da desgraça da sua viuvez.
pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com que casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento. E agora, com grande amor, eu receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com um amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. O Senhor Deus diz: no tempo do dilúvio eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. A Nova Jerusalém. O Senhor Deus diz: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Aleluias, o Senhor te dá a vitória nesta noite, meu irmão. Deus oferece salvação a todos. Capítulo 55, aleluias. Glória a Deus. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. E isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Aleluias. Aproveite esse tempo, meu irmão. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus, acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz com que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Aleluias.
Promessas para os estrangeiros, capítulo 56. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes. Na minha casa de oração, eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Aleluias! Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor seu Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Deus condena as autoridades de Israel. O Senhor Deus diz: venham animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos que não podem latir. Então estão sempre deitados dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa e ainda mais do que hoje. Capítulo 57. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Deus condena a idolatria. O Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas perto dos ribeirões vocês oferecem os seus filhos em sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam os seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas, esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes a quem pagarem para dormir com vocês, e então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar, e esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhe deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses, mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem. Essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe. Um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles.
a compaixão de Deus. O Senhor Deus diz: preparem um caminho, aplanem a estrada para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo, e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles, eu o castiguei na minha ira. Eu me afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor, a todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Porém os maus são como um mar agitado, as suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores, o meu Deus falou. Capítulo 58, o verdadeiro jejum. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar, grite alto como se você fosse trombeta, anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem com um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Aleluias. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Aleluias. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O sábado deve ser respeitado. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vençam todas as dificuldades.
e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Que Deus possa ter falado com você de uma maneira sobrenatural. Amém? Terminamos aqui com a lei de sábado, e essa lei, irmão, de sábado, ela não se estende para nós. Amém? Essa lei é uma lei que ficou só para os israelitas daquele tempo. Amém? Então hoje não tem dia certo para adorar o Senhor. Não devemos guardar um dia somente. Devemos nos guardar para o Senhor todos os dias, de domingo a domingo, devemos orar e nos santificar e adorar ao Senhor. Aleluias! Não é um dia que vai mudar a nossa fé. Não é um dia de sábado que vai nos purificar. Amém? O próprio apóstolo Paulo explica isso nas cartas que ele deixou na palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Amém? Então, se alguém chegar em você e falar: